Olá, pessoal. Boa noite. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos na nossa live de hoje. Voltamos com as lives falando sobre desenvolvimento, sobre neurodesenvolvimento. E hoje vou falar sobre desenvolvimento fetal. Então, se você conhece alguma mamãe aí que tá grávida, hoje vamos falar sobre os trimestres da gravidez e a evolução dessa criança, desse bebê, desde o momento de concepção até chegar no terceiro trimestre. Então, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Quero agradecer ao Portal Me pelo espaço, por mais um ano, poder estar aqui com vocês, trazendo informações da neurociências e do neurodesenvolvimento, certo? Então, vamos lá, compartilhar a live. Deixa eu compartilhar aqui, ver se tá tudo bem. Muito bem, foi. Lá, foi. Bom, pessoal, então hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento fetal. Então, qual a importância das mamães, das gestantes, né? Conhecerem alguns dados, algumas informações sobre como esse bebê vai se desenvolver. O que a gente pode estar fazendo, por exemplo, para estar ajudando nesse desenvolvimento para que ele seja saudável, ok? Para que essa criança tenha um acompanhamento adequado, claro que junto com os profissionais da saúde sempre. E o que a mãe pode estar fazendo em casa, por exemplo, para estar ajudando, né? O que ela pode estar consumindo, os produtos que ela pode estar utilizando. Entender o porquê que principalmente, tá, gente, o primeiro trimestre é de extrema importância. Apesar de ser o trimestre que a gente menos se prepara, né? Muitos dos casos a gente descobre a gestação, às vezes aí com 1 mês, 2 meses de atraso, né? E porventura a mãe, principalmente aqui não é regular, né? Que tem a menstruação que oscila muito, não tem um ciclo constante, não é certinho, ela não é regrada, e aí ela acaba não percebendo que ela tá grávida, vamos dizer assim. E aí essa fase do primeiro trimestre, ela acaba passando desapercebida, tá? Mas é a fase mais importante, onde a gente precisa ter um cuidado maior. E não é só pela questão do risco do aborto, tá? Muitas mãezinhas acabam me perguntando, falando, o meu medo maior do primeiro trimestre é em relação ao risco de aborto. E não é, claro, é super importante, né, a gente ficar atenta também. Mas não é só a questão do risco do aborto. Nesses primeiros 3 meses é onde começa aí o desenvolvimento fetal, né? Então começa a formação desse indivíduo, dessa criança. Esse bebê começa a ter ali a base, né? A sua base de tudo que ele vai ser. Então ali a gente consegue perceber, né? Nesses 3 primeiros meses, através, por exemplo, do exame morfológico, que é um exame importantíssimo, que precisa se fazer, porque é no exame morfológico que detecta má formação cardíaca, síndrome de Down, problemas com hérnia diafragmática, síndromes, várias delas a gente consegue observar através desse exame morfológico, tá? Ele faz uma avaliação do que os médicos chamam de translucência nucal. O que é isso? É bem na nuca mesmo do bebê, do fetinho em formação, tá? E aí lá corre um líquido. E através da análise desse líquido, que os médicos, né, o médico que tá fazendo, o obstetra que tá fazendo o ultrassom, o exame morfológico, ele consegue saber como é que tá ali a quantidade desse líquido, se é suficiente, se não é, se ele está de acordo com o esperado ou não.
Oi, gente, boa noite, Portal Me. Já iniciamos aqui a nossa conversa sobre desenvolvimento fetal. Já tô trazendo aqui algumas informações que às vezes a gente não conhece mesmo e passa desapercebido, mas é sempre bom a gente conhecer, tá? E aí tô falando do exame morfológico, né? Que é esse que a gente faz nesse primeiro trimestre, que é a primeira semana de gestação até a 13ª semana de gestação. Aqui no Japão, a gente usa muito o termo semanas, de quantas semanas você está, né? E no Brasil, a gente já vai mais pelos meses, estou de 1 mês, de 3 meses, 6 meses. Enfim, o cálculo é basicamente feito até as 40 semanas, tá? Tem bebê que nasce antes e tem bebê, às vezes, que nasce com 40 semanas e 2 dias e 3 dias. Depende aí da questão do médico, né, do hospital ou da clínica aqui no Japão, né, muitas crianças nascem em clínica e algumas são indicadas, encaminhadas para hospitais. Diferente no Brasil, que todos os partos são feitos por hospital. Então, a gente tá falando aí do primeiro trimestre, são os primeiros 3 meses, que a gente às vezes não sabe que tá grávida e ele passa. Só que é nesse trimestre que o desenvolvimento dessa criança se dá. Então, ele começa ali. Então, toda e qualquer intervenção externa que chega para essa mãe, ela vai interferir no desenvolvimento dessa criança. Então, desde o uso de álcool, o uso de drogas, questões emocionais, como que essa mãe passou esse primeiro trimestre, se ela teve alguma perda, algum luto, né? Se ela teve um susto muito grande. Enfim, toda essa parte emocional também interfere nesse momento do desenvolvimento do bebê. Por quê? A mãe sente essas sensações ou ingere, né, essas coisas que não podem, né? Porque ela pode vir a passar pelo cordão umbilical e alterar, sim, o desenvolvimento dessa criança. Muito das coisas, das questões genéticas são passadas nesse momento, né? Então, a formação de DNA, enfim, né? A nossa hereditariedade para algumas questões. Nesse momento aí, a criança já começa a receber essas informações. Então, geralmente, quando as mulheres falam em engravidar, o que os médicos orientam? O uso, por exemplo, de ácido fólico, tá? Que ele ajuda na formação dos desenvolvimentos do sistema nervoso central dessa criança. Os cérebros, as conexões, a coluna vertebral dessa criança, enfim. Ele auxilia ali a preparar para esse tipo de desenvolvimento. Então, no Brasil, o que os médicos já orientam? Está pensando em engravidar ou está com planos? Já inicia-se o uso do ácido fólico, tá? E também de outras vitaminas que são extremamente importantes para garantir um bom desenvolvimento, tá? Então, a gente faz o uso aí de vitamina D, de ácido fólico, de ômega 3, de vitamina B12 e várias outras vitaminas, né? Que a gente chama de complexo ou suplemento vitamínico, para ajudar o organismo dessa gestante a se organizar para o desenvolvimento desse bebê, ok? E aí a gente procura ter uma gestação saudável e dentro do esperado, tá? Entre as questões também do uso dessas vitaminas, do uso desses suplementos, sempre balanceando com a questão da alimentação, tá? A gente precisa aí garantir uma alimentação adequada para essa gestante, porque esse bebê vai se alimentar através do que ela se alimentar. Mas também não é só isso, né? A gente tem alguns fatores que eu vou trazer para vocês aqui, que às vezes colocam em risco também o desenvolvimento do feto, e às vezes a gente não sabe, tá? São coisas simples, por exemplo, como um shampoo, um batom, um sabonete, um creme de pele, enfim. Tudo que é de externo que a gente usa, a gente utiliza no nosso corpo, ele consegue, né, passar pela corrente sanguínea e chegar na formação desse bebê. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, assim que descobriu que tá grávida, foi no médico,
fez os exames, viu lá no ultrassom, vamos começar a cuidar desse desenvolvimento. E uma das coisas é tentar, dentro do possível, mudar a nossa forma, né, de vida, pelo menos durante esses meses e no momento da amamentação também. Então, muitos dos cuidados que as mães têm no período gestacional, ela leva para o pós-parto, né? Ela leva isso para o momento da amamentação da criança, tá? Por exemplo, uso de shampoo, condicionador, sabonete, né? Quando a gente começa a parar para avaliar e pensar e ver os produtos e saber aquilo que a gente está usando, a gente começa a reavaliar tudo que a gente fez aí durante esse tempo todo até chegar no período da gestação. O uso mais indicado para gestante, nesse caso, tá? Nesses casos, é sempre linha vegana, linha natural, tá? Que é, eles não contêm parafina, não contêm sal, não contém parabenos, não contém corante, glúten e não tem adição de aminoácidos essenciais, porque são coisas que eles usam para manter a durabilidade do shampoo, do condicionador. Eles acabam prolongando, vamos dizer assim, a vida útil desses produtos. Então, corante e entre outras coisas. Quando a gente faz uso de produtos comuns, vamos dizer assim, existe uma grande possibilidade, porque é um uso contínuo, né? A gente lava o cabelo, toma banho todos os dias, né? Dia sim ou dia não, a questão do cabelo. Mas a gente tem contato com esse material sempre. E a grande parte desse material contém tudo isso que a gente leu e que isso é maléfico, né? Não traz um benefício para o desenvolvimento desse bebê. E, por exemplo, esse aqui também, que também é super... Tô fazendo... Não, gente. É mais para vocês conhecerem, né? E saberem o que a gente consegue usar, quais são os produtos que a gente precisa ter que não tenha esse tipo de substância, tá? Porque são substâncias que sim, assim como o álcool, como o cigarro, passam pela nossa corrente sanguínea e chega lá na formação do bebê, tá? Também sabonete, e não é só pro bebê, tá? Então, assim, é muito importante a gente ver e acha que é só pra criança. Ah, eu vou usar no meu bebê. E, na verdade, não. A mãe gestante descobriu a gestação com 2 meses, faz essa troca, tá? Porque ele já tá recebendo isso, né? Também. Mesmo que intrauterino, esses aditivos todos, né? Por exemplo, no batom, da questão de chumbo, a gente tem. Por quê? Porque é fixador. E aí eles acabam, as empresas de cosmético acabam colocando. Mas a gente tem opção, tá? De produtos que dos males o menor, vamos dizer assim, né? A gente vai usar, a gente vai se manter bem, né? Com uma autoestima bem bacana, mas a gente vai usar produtos que não tragam malefícios para o desenvolvimento desse bebê. E às vezes a gente acha assim, Vivi, mas é bobeira, né? Trocar shampoo, trocar sabonete, batom, onde já se viu, tem que trocar batom, não sei o quê. Olha, antigamente as pessoas usavam realmente, a gente não tinha muitos dados, né, de números de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente não tinha tantos dados em relação a outras questões envolvendo as crianças, né? A nossa medicina mudou, a farmacologia também mudou e também os itens que a gente utiliza, né? Hoje a gente tem muito produto que usa muita coisa que não faz bem para a saúde. Então, assim, às vezes com os nossos pais, com os nossos avós, a quantidade desses produtos, né, na sua composição química, eram menores, né? Hoje já não. Hoje a gente sabe que houve uma evolução aí extremamente forte em relação à indústria farmacêutica, à indústria da beleza, enfim. E aí eles acabam, sim, usando algumas coisas para que esse produto dure mais tempo, ou para que ele fixe melhor no corpo, no rosto, enfim. E isso a gente tem um custo, né? Ele vem um custo, vem uma sobrecarga aí de alguma dessas questões. Então, o importante é que as mães, quem puder fazer essa troca, façam, tá? E não é só pro bebê. Não adianta a gente garantir, por exemplo,
um sabonete, né, que também não tem parabenos, que não tem fitolato, sulfato, silicone, corante, etc. Se a gente está usando. Então a gente também tem que não usar, vamos dizer assim, para que essa criança consiga ter esse desenvolvimento adequado, vamos dizer assim, tá? Dentro desse cuidado todo, dentro desse olhar em relação à mãe, a gente vai garantindo um desenvolvimento saudável desse bebê. Não quer dizer que se a gente... mas eu fiz tudo isso e ainda assim ocorreu algum problema durante a gestação. Claro, a gente tem a possibilidade de que ocorra também. Mas quando a gente cuida e a gente tem esse olhar para essa fase do primeiro trimestre, que vai para o segundo e para o terceiro também, a gente consegue aí diminuir a probabilidade, né? A probabilidade de que aconteça algo com essa criança e com esse bebê, né? Com esse feto. E aí a gente descobriu então, teve esse olhar do primeiro semestre, teve mais atenção em relação ao desenvolvimento dessa criança, tô garantindo os nutrientes necessários para ela. E aí eu entro nesse segundo trimestre, que é da 14ª semana à 27ª semana. É um trimestre que também é mais tranquilo que o primeiro, né? Sai aquela ansiedade da mãe, ansiedade da família, ansiedade do marido. A gente já começa a se organizar mentalmente melhor, né? E aí a gente entra no segundo trimestre. A barriga fica mais evidente, alguns enjoos passam mais desapercebido, outras mães começam a ter ele mais forte e isso vai acompanhar durante a gestação toda, tá? Mas o bebê tá ali seguindo o seu desenvolvimento. Nessa fase ele começa também a ganhar mais peso, então toda a sua formação neuronal, né? Ela já veio ocorrendo ali desde o primeiro trimestre. A gente começa a ter o amadurecimento dos órgãos dessa criança. Então, rim, coração, bexiga, pulmão, começa a ficar mais maduros, né? Começa aí no processo de já tá se preparando para a ida para o terceiro trimestre. E aí é importante a gente seguir nos exames. Então, faz hemograma, faz exame de urina para saber se tá tudo bem com a gestante e com esse bebê. Tá? Os cuidados para o segundo trimestre também são os mesmos, tá? Cuidado com a alimentação, cuidado com o que vai ingerir, né, de bebidas, cuidado com as questões físicas, né, de saúde, para manter esse bebê em pleno desenvolvimento. Nesse segundo trimestre, a gente já começa a ter ideias do sexo do bebê, tá? No Brasil, a gente já consegue saber através do exame de sexagem fetal, logo lá na 12ª, 13ª semana de gestação. Então, a gente já consegue ter uma ideia. Aqui no Japão, esse exame é muito caro, alguns hospitais não realizam. No Brasil também é caro, né? Mas aqui eles não realizam e eles esperam aí a mulher tá mais ou menos entre os 6 meses, né? 5º para 6 meses, para poder dizer qual é o sexo do bebê através do ultra. Tá? Então, aqui no Japão é um pouco diferente o sistema de verificação do sexo do bebê. Então, demora um pouquinho mais para as mães fazerem aí o chá revelação, chá de bebê, enfim. O que é importante nesse terceiro trimestre? A gente verificar a pressão arterial dessa mãe, saber se ela tá regulada ou se ela tá desregulada, tá? Por quê? A pressão arterial, ela apresenta alguns sinais pra gente. Pode ser a questão de uma alimentação desequilibrada, mas também pode ser uma questão de má formação da placenta, tá? Então, é de extrema importância o segundo trimestre ficar atento em relação à pressão, se ela tá oscilando, se ela não tá, se ela tá normalzinha, pra gente conseguir ir solicitando outros exames, vamos dizer assim, pra ver se tá tudo ok com esse bebê, com essa criança, tá? Nesse momento também a gente faz o segundo exame morfológico, que é o que vai também nos dizer se existe aí alguma alteração nos órgãos dessa criança, desse bebê, se bexiga, estômagos, rins, coração, se tá tudo em ordem, se tá tudo normalzinho, ou se ele tá apresentando alguma alteração, tá? E aí através também avalia como é que tá o líquido amniótico dessa criança, desse bebê,
para saber se tá tudo em ordem, né? Se a questão intrauterina ali tá tudo bonitinho, tudo certinho, tá? Passando esse período, a gente faz a avaliação do terceiro trimestre. E aí, na avaliação do terceiro trimestre, é a reta final, né? É o momento que a gente chega ali para fase do recebimento dessa criança. Então, eu acompanhei ela nos primeiros 3 meses, no segundo trimestre, até os outros 6 meses, e tá tudo bem. O bebê vem vindo num desenvolvimento saudável, dentro do esperado, então os médicos fazem, os médicos fazem aquelas medições da cabeça, do corpo, faz a estimativa de peso, e ali os médicos vão seguindo com o exame pré-natal, tá? Que é extremamente importante fazer, sim, tem que acompanhar qualquer alteração clínica que tiver. Então, assim, deu alteração em exame de urina, deu alteração em exame de sangue, ou a médica viu alguma coisa ali durante o ultrassom, né? Sentiu que tem alguma coisa ali que tá diferente, ela vai te pedir exames complementares, né? E aí a mãe vai fazer para tentar descobrir o que tá dando de alteração, o que tem ali que tá de diferente, tá? E aí nesse terceiro trimestre é um trimestre de ganhar peso, né? Então a criança começou seu processo, o feto, o embrião começou seu processo de desenvolvimento no primeiro trimestre. No segundo trimestre ele foi amadurecendo os seus órgãos e a sua formação toda, e aí no terceiro ela começa a ganhar peso, tá? O terceiro trimestre a criança já tá pronta para nascer, tá? Não quer dizer que ela com 27, 28, 29 semanas a gente pode fazer um parto. Crianças nascidas nesse tempo são consideradas crianças prematuras, né? Elas estão ali se formando, terminando essa formação de ganho de peso mesmo, para ficar com aquela carinha que a gente fala de um bebezinho pronto, vamos dizer assim, né? E esse ganho de peso ele começa a acumular gordura a partir da 33ª semana, e aí dali para diante os médicos geralmente esperam mais um pouco para poder marcar o parto, né? Seja cesárea ou quando a mulher entra num trabalho de parto para fazer o parto normal. Então, nessa fase do terceiro semestre, a partir da 27ª semana até a 40ª, tá? Que é o dentro do esperado. Ah, mas tem bebê que nasce em 41 semanas. Tem, né? Mas o recomendável é que os médicos, né, e as mães tenham uma noção desse período para não deixar passar muito tempo, tá? Porque essa criança, lá desde o segundo semestre, por exemplo, ela já começa a sugar e deglutir. Então, ela suga e ela engole, né? Ela já começa a fazer os movimentos, que é o movimento da alimentação que ela vai fazer quando ela for mamar, né? Então, é importante a gente ficar atento, porque se ela tá passando tempo demais, né, nesse período gestacional, e ela já tem essas habilidades, a gente tem que ter cuidado pela questão do contato com o líquido amniótico, né? Da criança não acabar ali ingerindo, né? O que tá ali na placenta, porque tem tudo na placenta, né? Não tem só a parte dos nutrientes que chega, né? Tem as questões da criança que ficam ali também, então coisa de pele, vestígios de cabelo, enfim, tá tudo ali passeando. E se essa criança, a partir da 40ª semana, tem contato com esse líquido amniótico, ela pode ingerir essas questões, essas coisas, né? Então isso não é bacana. Então a gente precisa estar sempre atento com o parto que é muito depois da data, a gente pode falar mais ou menos assim, tá? O que for muito além, da gente também ficar atento, tá? Então, busque sempre orientação em relação ao médico, faça esse acompanhamento. Então, vai passar de 40 semanas, faça um acompanhamento semanal desse bebê, tá? Para saber quando que vai ser ali o parto, quando que vocês vão conseguir agendar, ou se vai esperar o parto natural. Tem que ficar muito atento para que isso não passe por muito tempo, tá?
Nesse período todo de gestação, o que se espera, né? Porque algumas mães sempre perguntam, quantos quilos uma mulher engorda geralmente durante a gestação? Depende muito de cada mulher, tá? Depende muito do organismo, depende muito da estrutura física, da qualidade de vida, enfim, do que essa mãe tem acesso também, se ela tem uma alimentação regrada ou se ela tem uma alimentação muito restrita, né, pela ausência do alimento ou por ser mais restrito. Então isso varia muito, tá? O padrão que a Organização Mundial de Saúde recomenda, né, é que essa mãe não tenha um ganho de peso exagerado, né? Então, 20, 21 quilos, 18 quilos, que não seja ele muito forte, né, muito grande, e que também ele não seja muito abaixo, porque essa criança vai ter questões do desenvolvimento aí, né? Quando a mãe, a gestante, é submetida à restrição alimentar, né, quando ela não tem aí os alimentos disponíveis, ou quando tem de baixo calor, caloria, de baixa nutrição, ela vai ter um desenvolvimento desse bebê menor. Então, ele vai nascer com questões comprometedoras, porque ele vai nascer pequeno, ele vai estar tem pouco quilo, ele tem poucos centímetros, e isso aí vai atrasar algumas áreas do desenvolvimento da criança, tá? Ou quando a criança nasce com 4 quilos, 5 quilos, e aí a mãe tem que correr com as questões do pós-parto, né? Então, readequação de alimentação, a questão da diabetes infantil, da obesidade infantil e assim por diante, né? Para saciar esse bebê que nasce de 4, 5 quilos, a mãe vai precisar de uma demanda maior de leite, por exemplo, seja o leite pela amamentação normal ou seja por fórmula, tá? Então, a gente também tem que ficar atenta sempre aos dois, né? Ao risco de nascer com uma quantidade de quilo baixa e de centímetros também, assim como se for muito, os riscos pós-partos a gente tem também que estar de olho e ficando atento, tá? Então, quando a gente fecha o terceiro trimestre, que passa essa preocupação toda de agora tô mais tranquila, eu consegui me organizar, me regular durante a minha gestação, tá tudo bem, e aí vem o momento do parto, né? Esse momento do parto, essa transição do estar gestante e ter, né, logo após o parto, que é o puerpério, é um momento também muito tenso para as mães, né? Porque são mudanças durante os 3 trimestres, são mudanças hormonais enormes, então as mães passam por um momento, às vezes, de extremo estresse, de extrema alegria, né? Elas oscilam de humor, porque os hormônios estão à flor da pele, né? Os hormônios estão ali gritando, falando aí por todas as áreas do corpo da mãe. E aí ela acaba tendo, por vezes, o seu emocional abalado. E aí, dentro de um tempo, dependendo de como isso for apresentado para a mãe, ou de como ela lidar com essa situação, corre o seu risco de depressão pós-parto, tá? E aí nós vamos falar sobre a depressão pós-parto nessas lives que nós vamos continuar aí falando sobre gravidez, sobre gestação e sobre desenvolvimento fetal. Tá? Então, a gente só tô falando um pouco agora pra gente ficar atento também que nem sempre o período de gestação vai ser aquele período lindo, maravilhoso de contos de fadas, né? A mulher, a gestante, assim como o bebê tem que ter os seus cuidados, a gestante também tem que ter. Então, não é só o olhar clínico, tá? A gente tem que ter esse olhar mesmo de ajudar em todos os sentidos, seja no suporte emocional, seja no auxílio em relação ao que ela precisa fazer em casa ou no trabalho, uma parceria mais efetiva de quem trabalha junto com ela, tá? Porque é um período assim, são 9 meses que realmente, né, exigem muito dessa mãe, dessa gestante e de quem está aí ao lado dela, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje.
A gente vai quinzenalmente trazer assuntos aí sobre o desenvolvimento, sobre o neurodesenvolvimento. E esse ano iniciamos aí, né, falando da base, falando desde o momento daí da concepção do desenvolvimento fetal até chegar aí no desenvolvimento de crianças de entre 5, 6 e 7 anos. Eu aguardo vocês na próxima live. Obrigado por Talmie. Se vocês quiserem entrar em contato, é só me procurar aí pelas redes sociais, NeuroKids. Vocês encontram, Viviane Gomes também vocês me acham. Dúvidas, sugestões é só mandarem em inbox, ok? Boa noite para todos e até a próxima quinzena.